Bom, enquanto vocês vão pensando nos dois exemplos anteriores, vamos ver mais um. Então, agora aqui, nós vamos considerar, que a gente tem os seguintes caminhos. O caminho C1 é uma união de dois segmentos. Então, eu saio de 0, vou até I, tá? Depois eu vou de I até 1 mais I, através desse segmento vertical e depois horizontal. Então, esse é o caminho C1. E o caminho C2, eu vou na diagonal, de 0 até 1 mais I, C2. E nós queremos calcular a integral de uma função que eu já vou escrever aqui ao longo desses dois caminhos. E a nossa função f vai ser a função y menos x menos i vezes 3x ao quadrado, onde, claro, z é x mais iy. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular primeiro aqui a integral de f de z ao longo de C1. Então, essa integral, ela se divide em dois segmentos, né? Então, primeiro, vou calcular aqui nesse segmento vertical. Então, para esse segmento vertical, nós temos, né? Vou chamar, sei lá, de Z1 de t. Bom, o x é 0 e o y vai ser t, com t indo de 0 a 1 simplesmente, né? Então, vou escrever 0 mais it com t indo de 0 a 1. Vocês poderiam aqui, se quisessem, usar o próprio y, tá? Como parâmetro. Então, ficaria z1 de y é iy com y de 0 a 1. Tanto faz, mesma coisa, né? Certo, gente? Então, vamos usar essa segunda forma aqui. Então, primeiro, eu vou calcular aqui a integral de C1 nesse segmento vertical. Então, isso vai ficar, a nossa função f restrita a esse caminho. Então, o x é igual a 0, então esse pedaço desaparece. Fica apenas y. Vezes z' é dy, no caso. Então, z' é z1' de y, isso é i. Então, vezes i dy, com y variando de 0 até 1. Então, isso daqui nos dá i sobre 2. E vamos ver agora no segmento horizontal. Então, nesse segmento horizontal, o que nós temos? Então, vou chamar aqui, Z2 de t. Bom, agora o nosso y está fixo igual a 1 e x que varia de 0 a 1. Então, isso pode ser, x mais i com x variando de 0 a 1. Então, eu vou usar, em vez de t, eu vou usar x, tá? Para parametrizar esse segmento horizontal aqui. Certo? Então, C1, agora, nesse segmento horizontal, a integral vai ficar. Então, agora o nosso y é constante igual a 1. Então, fica 1 menos x menos i vezes 3x ao quadrado, com x variando de 0 a 1, vezes z2' de x, que é 1. Então, aqui fica apenas dx. Bom, vou deixar para vocês aqui fazerem os detalhes, mas essa integral vai dar como resultado 1/2 menos i. Portanto, a integral da nossa função f de z dz ao longo do caminho C1 vai ser a soma dessas duas integrais. Então, é 1/2 menos i mais i sobre 2, que dá 1 menos i sobre 2.
Então, esse é o nosso primeiro valor obtido, calculando aí, passando pelos dois catetos. E agora, vamos calcular a integral de f ao longo desse caminho C2. Então, o nosso caminho C2 está indo aqui na diagonal, ele pode ser parametrizado usando ou x ou y, tanto faz, né? Vou pegar aqui simplesmente x. Então, ele é o caminho x mais ix, com x indo de 0 a 1. Tá bom? Então, essa segunda integral, na diagonal, vai ficar a integral de... Então, y é igual a x, né? Então, ficamos ó, com x menos i vezes 3x2, vezes a derivada z' de x, que é 1 mais i, dx, para x variando de 0 a 1. Certo? Então, aqui esse x vai cancelar. Nós obtemos aqui, então, olha, menos i vezes 3 vezes 1 mais i. Então, esse menos i multiplicado por 1 mais i dá 1 menos i. Então, isso fica com 3, que multiplica 1 menos i, vezes a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Isso daqui dá, no fim das contas, 1 menos i. Certo? Então, pela diagonal, saindo de 0 indo até o ponto 1 mais i, a integral de f ao longo do caminho z2 dá 1 menos i. Então, novamente, nós obtivemos resultados diferentes, certo? Considerando que os caminhos C1 e C2 têm o mesmo ponto inicial, que é a origem, e final, que é 1 mais i. E se nós fizéssemos, se a gente considerasse aqui o caminho fechado, saindo da origem, então como é que ficaria essa integral? Vou colocar aqui no cantinho, certo? Se a gente considerar que o caminho C agora, então eu vou pelo caminho C1 e volto pelo C2. Então ele é C1 menos C2. Então a integral de f de z dz ao longo desse caminho fechado C vai ficar, então, o valor da integral de f ao longo de C1 menos o valor da integral de f ao longo de C2, que dá, então, menos 1 mais i sobre 2. Tá? Bom, gente, então vamos ver mais um exemplo para a gente ver que essa definição de integral de linha, né, para funções complexas que nós demos, funciona também quando a gente está trabalhando em ramos do logaritmo. Então, vamos considerar aqui a função f de z igual a z elevado a 1 meio. Então, por definição, isso é e elevado a 1 meio log z. E vamos considerar o ramo 0 a 2π, tá? Então, o argumento de z está aí no intervalo 0 a 2π. Ok. E vamos tomar o caminho C como sendo, então, agora eu vou usar o parâmetro θ. Então, isso é 3e elevado a i θ para θ no intervalo 0 a π. Então, esse caminho C, ele é o hemisfério superior da circunferência centrada na origem de raio 3. Então, ele está indo agora de 3 até menos 3. Tá? Nesse sentido aqui. Então, o que seria um possível problema? É que esse nosso ramo aqui que nós escolhemos, ele retira, então, o semi-eixo dos reais positivos, tá?
Então, vou colocar aqui tracejado. E o problema é que justamente um dos extremos, o ponto inicial desse caminho, está em cima desse lugar de quebra, né? Para esse ramo aqui. Então, nós veremos que isso, na verdade, não é um problemão, dá para resolver. Então, o que, que a gente faz? Ó, então, vejam que quando a gente restringe F a esse caminho C, então, o que, que nós obtemos? Então, isso é F de Z de θ, ou seja, F de 3E elevado a Iθ. Então, substituindo aqui, nós ficamos com E elevado a 1/2 vezes log de 3E elevado a Iθ. Bom, então isso daqui dá E elevado a 1/2. Então, o log de 3 é elevado a Iθ, por definição. Então, isso é o ln do módulo. O módulo de qualquer número aqui dessa forma, para qualquer valor de θ, é 3, mais I vezes θ, onde esse θ está aqui no intervalo 0 a π. Certo? Então, isso daqui é o quê? Isso é E elevado a ln de 3 sobre 2, vezes E elevado a Iθ sobre 2. Bom, isso daqui é elevado a ln de 3 sobre 2, isso é o quê? Raiz quadrada de 3, né? Vezes E elevado a Iθ sobre 2. Então, agora, considere o seguinte. Então, o que é F de Z de θ vezes Z' de θ? Bom, F de Z de θ a gente acabou de calcular, é aquilo ali, raiz de 3, E elevado a I vezes θ sobre 2, e o Z' de θ é o quê? 3I E elevado a Iθ. Então, isso daqui nos dá 3 raiz de 3 vezes I é elevado a I vezes 3θ sobre 2. Então, nós vamos ver, expandindo esse cara daqui, que as funções componentes disso são contínuas mesmo quando θ igual a 0. Quer dizer, mesmo no nosso ponto inicial, as funções componentes aqui são contínuas, então não há problema aqui no nosso integrando, certo? Então, o que, que nós temos? Ó, nós temos que isso daqui então é 3 raiz de 3i, que multiplica, vamos lá, cosseno de 3θ sobre 2, mais I seno de 3θ sobre 2. Bom, então multiplicando aqui, nós obtemos a parte real, vai ficar menos 3 raiz de 3, seno de 3θ sobre 2, e a parte imaginária fica mais 3 raiz de 3 e cosseno de 3θ sobre 2. Certo? Então, o que, que acontece, gente? Essas funções coordenadas aqui desse produto, elas são contínuas mesmo quando θ igual a 0. Então, mesmo nesse nosso pontinho problemático aqui no 3. E o que ocorre é que quando o θ tende a 0 pela direita, esse cara tende a 0, né? Claro, quando θ tende a 0, ou seja, quando o z se aproxima aqui de 3, e esse de cá, então, cosseno 0, 1, isso daqui tende a 3 raiz de 3 vezes i, quando θ tende a 0.
Portanto, essa nossa função aqui, ela é contínua. No intervalo fechado, 0 a π, tá? Mesmo quando nós estamos aqui num ponto que, em princípio, não está no domínio da nossa função f, certo? Basta que a gente defina, então, que quando θ igual a 0, ela vale, isso daqui vale 3 raiz de 3i, tá? Então, ela é contínua de 0 a π, definindo que vale 3 raiz de 3i quando θ for igual a 0, quer dizer, no ponto z igual a 3. Tá legal? Então, com isso, com essa definição aqui, a gente soluciona esse problema do extremo inicial, aqui do ponto inicial do caminho C, não estar no domínio da f. E podemos, então, finalmente calcular a integral. Então, vamos lá. A integral de z elevado a 1 meio dz ao longo do caminho C vai ser a integral de 0 a π, bom, de f de z θ vezes z' θ dθ, como nós acabamos de ver, isso daqui corresponde a 3 raiz de 3i, é elevado a i vezes 3θ sobre 2 dθ. Então, isso daqui nos dá, bom, esse 3 raiz de 3i, que é uma constante, sai para fora. E vamos lembrar lá daquele truque da primeira aula. Uma primitiva para essa função é elevado a i vezes 3θ sobre 2 é elevado a i vezes 3θ sobre 2 vezes 2 sobre 3i. E isso nós estamos fazendo θ indo de 0 a π. Então, cancela aqui esse i com esse i, esse 3 com esse 3, ficamos com 2 raiz de 3, que multiplica o quê? É elevado a 3π sobre 2i, menos é elevado a 0, que é 1. Bom, é elevado a 3π sobre 2i, então cosseno de 3π sobre 2 é 0, o seno é menos 1, então isso daqui vai ficar 2 raiz de 3, que multiplica menos i menos 1. Ou, se vocês preferirem, menos 2 raiz de 3, que multiplica 1 mais i. E esse é o valor da integral buscada. Tá legal? Bom, gente, então eu vou deixar aqui de exercício para vocês fazerem esse mesmo argumento que nós fizemos agora para a função f de z igual a z elevado a menos 1 mais i. Então, isso é elevado a menos 1 mais i vezes log z. E agora vamos considerar o log no ramo principal do logaritmo, tá? Então, no ramo menos π a π. Então, eu vou até colocar aqui o log com L maiúsculo, tá? Log. Certo? E aqui o caminho vai ser o círculo unitário centrado na origem, tá? Então, o z de θ vai ser e elevado a iθ. E aqui vamos considerar o θ no intervalo menos π a π. Tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que justamente no nosso ramo principal, nós estamos retirando, então, os reais negativos, certo? E o nosso caminho C, parametrizado dessa forma,
O ponto inicial e final é o ponto menos 1, que está bem em cima dessa semirreta que nós tiramos, né? Então, nós estamos considerando aqui, esse é o nosso caminho C. Ainda assim, usando aquele argumento do exemplo anterior, não tem problema, dá para calcular a integral de f ao longo de C. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver, então, que a função f de z de θ vezes z' de θ, escrevam aqui o que é isso, e vocês vão ver que ela é contínua aqui nesse ramo, tá? E aí vocês podem, então, calcular a integral. Tá? Então, isso daqui é contínua aqui. Então, vocês podem, de fato, calcular a integral de f de z dz ao longo de C. Então, deixo aí de exercício para vocês. Quer dizer, né? Então, trocando em miúdos, assim, tanto nesse exemplo como no exemplo anterior, não importa se você tenha um ou mais pontos, enfim, fora do domínio da sua função que você quer integrar, né? Se os limites laterais existirem, tiver tudo sob controle, ainda assim, numa situação como essa, vocês ainda podem calcular aqui essa integral, tá bom?